No episódio 2 eu falei sobre as profissões regulamentadas. E eu disse que a base da regulamentação profissional é sempre uma lei federal que define os critérios para que alguém possa exercer aquela atividade, os limites da atividade regulamentada, o que pode e o que não pode ser feito pelo profissional registrado, as responsabilidades dos praticantes daquela atividade, os deveres dos profissionais praticantes e os direitos dos profissionais praticantes. Pois muito bem, no caso da engenharia e da agronomia, essa lei é a 5.194, de 1966. E a pergunta que dá título a esse vídeo é: a regulamentação profissional da engenharia está sob ataque? E a resposta é sim. Sim, de várias formas e por vários motivos. Já falaremos disso. Não sai daí. Um dos motivos pelos quais a Lei 5.194 está sob ataque é o fato de que ela está muito velha. Ano que vem completa 60 anos desde a sua promulgação. O mundo mudou muito nesses 60 anos. O Brasil mudou muito. Em 1966, o engenheiro usava régua de cálculo, usava prancheta com régua T, canetinha nanquim, aranha, normógrafo, máquina de escrever e, no fim, reproduzia todos os seus projetos em cópias helográficas. Além disso, a atuação do profissional era geograficamente limitada, em função das grandes dificuldades de mobilidade e de comunicação. As tecnologias vieram em grandes ondas e a lei foi ficando cada vez mais anacrônica. É importante e necessário promover uma atualização. E também é importante lembrar que o período entre as décadas de 1930 até o final dos anos 1970 foi um tempo dourado para a engenharia em termos de mercado de trabalho. Foram tempos de grandes investimentos em obras de infraestrutura e do surgimento de grandes empresas nacionais de engenharia e construções. Essas grandes empresas sofreram grandes reveses, primeiro com a crise econômica da década de 1980, que acabou com os grandes escritórios de projetos e de consultoria, pela ausência absoluta de investimentos em grandes obras de infraestrutura no país. E, mais recentemente, com a devassa levada a cabo pela Operação Lava Jato, que dizimou grandes empreiteiras e seus satélites, que são, naturalmente, pequenas construtoras e escritórios de engenharia. Em 2019, assumiu um ministro da Economia com uma visão ultraliberal e desnacionalizante para a economia. Na visão dele e de todos os que o cercavam, não havia nenhuma razão que justificasse a reserva de mercado para profissionais brasileiros nas grandes obras de engenharia no Brasil. E foi assim que, em 2020, assessorado sabe Deus por quem, ele enviou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que recebeu o número PL 1024 e que estabelece a reformulação da Lei 5194/66. O objetivo desse projeto de lei era facilitar a entrada de investimento de empresas estrangeiras de engenharia, já que as empresas nacionais haviam sido enfraquecidas ou aniquiladas. Assim, o PL 1024 tinha originalmente os seguintes objetivos: facilitar a entrada no mercado de trabalho para engenheiros estrangeiros residentes no Brasil, determinar um prazo de apenas 30 dias para que o CREA concedesse registro para o profissional estrangeiro, dar prioridade ao registro dos profissionais que estivessem contratados em grandes empreendimentos de interesse público, proibir o CONFEA e os CREAs de promover, facilitar ou influenciar a adoção de práticas que fossem consideradas anticompetitivas em relação aos profissionais estrangeiros, e permitir que as empresas de engenharia pudessem ter apenas um sócio engenheiro com 1% das cotas, ou até menos, sendo que, pela regra atual, numa empresa de engenharia, 50% mais um das cotas precisam pertencer a engenheiros. Além disso, solicitava a remoção de restrições como a que confere aos conselhos profissionais a prerrogativa de permitir a contratação por entidade pública ou particular de profissional estrangeiro especializado,
E bastava para isso que a contratação de profissionais estrangeiros fosse considerada pelo governo como obra de interesse nacional e que ficasse constatada também pelo governo a escassez de profissionais na mesma especialidade. Na justificativa do projeto, o então ministro Paulo Guedes concluía, em resumo, que o PL 1024 promove avanços significativos ao marco legal do profissional engenheiro, à medida que aumenta a competição e a produtividade do setor de infraestrutura com a atração de empresas e de profissionais estrangeiros. Eu não sei como foi que ele chegou a essa conclusão, mas isso também já é lá com ele, né? Evidentemente, o CONFEA, os CREAS, a Mútua e muitas entidades nacionais de engenharia se mobilizaram contra esse PL, especialmente pela forma como ele foi apresentado. E, das negociações junto ao então deputado relator Rogério Correia, do PT, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, resultaram algumas modificações. A reciprocidade para brasileiros em trabalhos no exterior. Ou seja, o engenheiro estrangeiro só poderia ter esses benefícios do Brasil se os engenheiros brasileiros tivessem os mesmos benefícios no país dele. Ou seja, teria de haver acordo de cooperação entre os dois países. A inclusão de tecnólogos na legislação. O respeito às diretrizes curriculares nacionais do Brasil. A possibilidade de o CONFEA determinar áreas de atuação privativas de brasileiros e áreas de atuação que poderiam ser compartilhadas com estrangeiros. A regulamentação do programa CREA Júnior. A alteração da composição do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, garantindo que cada unidade da federação tenha pelo menos um representante. Hoje em dia, o Conselho tem apenas 18 vagas e sempre tem muitos estados brasileiros sem nenhum representante no CONFEA. E o aumento no prazo de 30 para 90 dias para que o CREA conceda o registro para o profissional estrangeiro. O PL 1024, já com essas mudanças conquistadas, seguiu então para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, onde o relator designado foi o deputado Hugo Mota, do Republicanos. E aí, veja você, no dia 11 de dezembro de 2024, dia do engenheiro, os profissionais do sistema CONFEA, CREA, Mútua, tiveram de fazer uma ação na Câmara dos Deputados para desarmar uma granada que já estava no nosso bolso. Era uma emenda substitutiva do relator Hugo Mota que piorava consideravelmente o projeto de lei. Piorava, claro, para os profissionais de engenharia do Brasil. O substitutivo retirava a reciprocidade, que é uma reivindicação legítima e extremamente importante. Retirava do CONFEA e entregava para o MEC o poder de conceder as atribuições profissionais, revogava o artigo 85 da Lei 5.194, que é justamente o artigo que trata do repasse dos recursos para entidades de classe, ampliava o mandato dos presidentes do CONFEA e dos CREAS para 4 anos, inclusive para os atuais presidentes, com direito à reeleição, sem a necessidade da desincompatibilização. E retirava do CONFEA e dos CREAS a capacidade de estabelecer qualquer regra para o funcionamento dos CREA Júniors. Felizmente, essa bomba foi desarmada e o projeto foi tirado de pauta. E agora o assunto está suspenso, esperando por uma próxima rodada. A Lei 5.194 de 66 precisa, sim, ser revisitada e reformulada. Nós já deveríamos ter tomado essa iniciativa em 2011, quando os arquitetos criaram o CAL. Não fizemos isso, certamente, pelo receio de que, se fôssemos mexer com essa questão, haveria o risco de que o nosso conselho profissional acabasse sendo extinto. Eu lembro que isso foi dito várias vezes em congressos nacionais de profissionais. E aí agora acabamos sendo atropelados por esse projeto de lei 10.024, que não é uma coisa boa do jeito que foi apresentado, emendado e remendado, porque, como diz a conselheira federal Carmen Lúcia Petralha, ele não foi feito por nós e não foi feito para nós. Pelo contrário, foi feito para tirar de nós, engenheiros brasileiros, uma boa parte dos direitos e prerrogativas que nós ainda temos. Isso também demonstra como a engenharia brasileira ainda não tem o respeito que merece por parte dos poderes da República. Porque eu duvido
que o governo ou a Câmara dos Deputados tivessem a coragem de avançar com essa desenvoltura sobre os direitos e prerrogativas dos advogados ou dos médicos. Precisamos ser mais respeitados e contamos com você para que isso aconteça. Minha opinião é de que esse projeto de lei deveria ser definitivamente arquivado e a discussão deveria ser reaberta no Congresso Nacional dos Profissionais do Sistema Confea-CREA Mútua desse ano, já que os encontros regionais preparatórios devem começar já nos próximos meses. O CNP 2025 deveria se dedicar exclusivamente a esse tema, porque eu entendo que não existe nada mais importante para a engenharia e para a agronomia do Brasil, nos dias de hoje, do que discutir e reformular a Lei 5.194. Esse tema é muito relevante. Mas, mesmo que isso não ocorra, que o CNP não seja dedicado exclusivamente à discussão da Lei 5.194, todos nós podemos incluir nos encontros regionais preparatórios propostas efetivas de revisão de artigos ou parágrafos da lei para torná-la mais moderna e adequada aos nossos tempos. E eu conto com você para essa tarefa. Se você gostou desse conteúdo, aqui vão duas coisinhas para você fazer agora. A primeira é a seguinte: aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte de um grupo no WhatsApp, onde você receberá um aviso cada vez que um novo vídeo for publicado aqui no nosso canal 893. A segunda coisa é curtir e compartilhar esse vídeo com algum colega que possa se interessar por esse assunto. E não esqueça, aqui no canal 893, você sempre vai encontrar conteúdo de qualidade para engenheiros e arquitetos empreendedores. Até a próxima!